Como nós acabamos de cantar, né? Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Senhor. E quando a gente chega diante dessa mesa, tudo que a gente tem para fazer é agradecer ao Senhor mesmo, porque esse lugar era nosso, era de cada um de nós que estamos aqui, né? E hoje a gente, nesse momento tão solene, tão precioso para o Senhor, que a gente lembra dele, eu queria só compartilhar com os irmãos nesse breve momento, esse consolo especial que a gente tem do Senhor ter tomado o nosso lugar e nos ter dado a vida, e vida abundância, e vida eterna. Lá em Lucas, no capítulo 39, a partir do versículo 30, Lucas, desculpa, versículo 23, capítulo 39, capítulo 23, versículo 39, nós estamos diante do evento da crucificação, né? Um dos últimos eventos antes do Senhor Jesus partir. E ali, naquele contexto que só é relatado aqui em Lucas, a gente está naquele cenário que a gente tem 3 pessoas elevadas no madeiro, 2 culpados e um inocente. E aquelas 3 cruzes, né, elevadas ali, elas são a razão pela qual nós estamos aqui. Sendo que 2 daquela cruz faziam menção aos condenados e à morte eterna. E uma cruz, apenas uma, estava trazendo ali o Senhor Jesus, que era aquele que ia apagar o histórico de morte para todo que cresce naquela obra. Então, o relato aqui na Bíblia diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, aqueles 2 condenados, um teve a clareza de quem o Senhor era, e para ele, então, a condenação já não pairava mais. E ainda antes da consumação, né, do Senhor Jesus ali na cruz, a gente já tem a simbologia da vida sendo dada para aquele que reconhece essa obra. E aquele, então, que reconheceu e viu no Senhor Jesus uma figura que não poderia ser condenada, ele também viu que a morte não poderia retê-lo. E por isso, então, ele, numa clareza, né, que talvez ele tenha tido ali, ele pede para que o Senhor se lembre dele. Mas o mais importante aqui é a gente lembrar que nenhuma condenação paira sobre nós também, que um dia tivemos os olhos abertos e pela bondade do Senhor, que nos atraiu em torno dele mesmo, nós podemos hoje sentar nessa mesa, não mais como aquele condenado, que nem no final ele entendeu essa obra. Não mais como aquele que para sempre estaria perdido, mas como aquele que estava condenado, mas que pela obra redentora do Senhor Jesus, a obra que sobre aquele que não poderia pairar culpa, que é o Senhor Jesus,
sobre aquele que a morte não poderia reter, sobre aquele que nenhuma condenação pesaria contra ele, porque ele fez um sacrifício perfeito. E tem um outro detalhe nesse evento aqui. Eram 3, número de cruz, né? Eram 3 condenados, como fala aqui, sobre igual sentença. Sendo que 2 foram arrastados até ali, certamente, por culpa e pela condenação dos homens. Mas um chegou lá porque ele se deu em sacrifício. Porque ele permitiu que chegasse até ali, que foi o Senhor Jesus. E num evento anterior à crucificação, a gente vê o Senhor, então, partindo o pão e pedindo para nós fazermos memória dele. Pedindo para que sempre que nós nos lembrássemos, nós fizéssemos menção a essa obra, ao resultado do que essa condenação ela poderia trazer, mas já não traz mais, que é a obra conclusa da crucificação do Senhor, em que ele se deu em sacrifício por nós. Então, fazendo menção e lembrança a esse momento tão caro ao Senhor, tão precioso, tão único, que ninguém poderia estar ali. A gente não parte o pão, com muita gratidão ao Senhor por tudo que ele fez por nós. Porque nós não vamos mais ser como aquele condenado, mas nós vamos, sim, ser como aquele que foi convidado a estar no paraíso. Senhor, nós bendizemos e te glorificamos, Pai. Porque um dia, Senhor, o Senhor se deu na cruz por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa obra. Muito obrigado porque o Senhor se dispôs a tomar o nosso lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque esse sacrifício ele foi perfeito diante do Pai, Senhor. E ele foi totalmente suficiente, Pai, para que nós fôssemos achados, Senhor, sem culpa, Pai, por meio desse sacrifício. Obrigado por ter aberto os nossos olhos, Senhor. Obrigado por nos livrar, Senhor, da condenação eterna. E nós te agradecemos e queremos mesmo, Senhor, aquele dia em que o Senhor prometeu que faria este novo, Pai, conosco na glória, Senhor. Nós te agradecemos e aguardamos esse dia, Senhor. Glorificamos o teu nome por tão grande salvação, Senhor. Receba o nosso muito obrigado. Receba a nossa adoração e o nosso louvor nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Todo aquele, então, que já criou no Senhor Jesus como seu Salvador é convidado a participar desse momento e celebrar a vitória do Senhor Jesus na cruz. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que bom estarmos todos juntos aqui, né, nesse momento, no proclamar a palavra do Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E o que nós desejamos aqui é ouvir aquilo que o Senhor quer falar pelo recitar, né? Pelo proclamar mesmo a palavra do Senhor. Então, como creio que a maioria já sabe, as crianças decoraram o Salmo 24, mas elas decoraram em 3 versões diferentes. Então, nós vamos fazer 3 momentos com elas. Cada um com a versão que decorou, né? Então, o que foi pensado? De fazer alternado. Começar com um grupo de crianças, depois vai ser o Agildo e a Aparecida, que eles pediram para ser o primeiro casal, né? Arvin. Depois, outros adultos. Depois, novamente, um grupo de crianças, outros adultos. Depois, finalizando, o último do grupo de crianças. E, por fim, nós vamos cantar um louvor, tá bom? Não entendeu? O primeiro vai ser um grupo de crianças que vai recitar o Salmo 24. Não, eu vou falar qual que é o grupo. Depois, alguns adultos decoraram também e vão aqui recitar. Aí vai ter um momento que eu vou falar, vem Luana, vem Benjamin. Aí vocês vão vir aqui e vão falar. Depois vai vir o outro grupo de crianças. Tá bom? Entendeu? Então, tá bom. Então vai vir o primeiro grupo de crianças, Luiz Aguirre. Colega, você vai ganhar o microfone. E aí, que você é dele? Chega mais para trás. Olha, fica mais daqui.
Pronto? Ao Senhor Pertence à terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a eles sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá no Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu ficar aqui, pode ficar. aqui. Aparecido. Aparecido. E na reunião? Vem na sua blusa aí. Pode pedir. Pode. Dá licença. Aí. É porque eu fico nervosa, me dá bronca. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão em vão o sentinela, vigia o sentinela. Amém. Mais ou menos. 127. É Salmo 103. O Senhor já esqueci, o do branco. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem redime o teu pé da cova e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Amém. Salve. E a Lídia também? Obrigada. Obrigado. Pegar. Eu quando vi a Julita gente. Não esquenta não. Feliz. Não, esse não. A gente vai falar um salmo. Mamãe tem vários, né? Que ela decora. Falar, ó. Nós vamos falar o salmo que a gente decorou. Não é mesmo? Então vamos lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita, pois será como a árvore planta, junto a ribeiros de água, a devido tempo, dá o seu fruto, cujas folhas não caem, né? Tudo o que fizer prosperará.
não são assim. São como moinha que o vento, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Irmãos, 8 anos atrás eu tinha memorizado Hebreus 1 até o 7. Aí, com o desafio que os irmãos lançaram, então eu vou tentar relembrar aos poucos. Hoje eu vou declamar o Hebreus 1 até o 2, 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, ele me será por pai, não, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz os seus anjos espírito e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como mantos enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Peraí. E a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje... Não, peraí. Isso. Isso. Peraí, deixa eu abominar, gente. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque essas palavras faladas pelos anjos permaneceram firmes, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada por aqueles que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Hebreus 1, do 1 ao 2 a 4. Amém. Agora a mamãe vai falar, né? Obrigado. Delícia. Não, eu vou declamar o Salmo 148. Louvai o Senhor. Louvai o Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua. Louvai todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente, para sempre. Lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra,
reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele exalta, ele exalta o poder dos filhos, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Irmãos, quando o Senhor fala conosco duas vezes a mesma palavra, porque tem algo a dizer, né? O irmão André recitou Hebreus 1 e 2, e Rúbia também vai recitar nesse momento. Hebreus. Eu ia falar que ele pegou muito. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais serão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra,
para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, Que ele fundou que ele fundou sobre os mares, sobre os mares e sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puros de coração, que não entrega a falsidade, nem faz juramento dolorosamente. Este receberá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantei as suas cabeças a portas eternas. Entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó vós, os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meu Deus. Lascou. Lascado. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Posso olhar a Bíblia? A sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor porque ele os mares e as estabeleceu sobre as inundações. Maria. Quem há de subir ao seu santo lugar e quem ficará em um lugar que é mãos puras e puro e não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente.
Este é Berá, bênção, Deus Jacó, do Senhor. Eita. Justiça do Deus de Jacó, da sua salvação. Eita. Esta é a ação dos que o buscam. Os que o buscam da face do Deus de Jacó. Levantai a porta das vossas cabeças. Os eternos. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória, Senhor forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. Levantai a porta das vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é esse Rei da Glória, Senhor forte e poderoso? Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Atirou já. É o irmão Wilson. Eu? Criancinha, hein? Eis o aperto. Ah, pode deixar. Em outras palavras, há um versículo aqui que é totalmente para mim. Filipenses 4, de 4 a 9. Vamos tentar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é, agora foi justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aquilo, né? E aquilo também que aprendeste, ouviste e viste em mim, aí eu fico bem perdido, né? Fala, aquilo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai. E a paz de Deus. E o Deus da paz será convosco. Isso é para mim, em primeiro lugar. Eu venho para ganhar, obrigado. A Luísa. Outra criança. Né? Outra criança. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, no qual também o qual recebestes, no qual perseverais, estáis firmes, por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la anunciei, a menos que tenhais crido em vão. Primeiramente, tal como vou-la anunciei, primeiramente vos entreguei
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Certo? Certo? Obrigado. Obrigado, Zé. Não combinei com o Mário, não, mas tomara que dê certo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Certo? Ele não deixará que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Agora, como citaram Hebreus, eu também tinha pensado no Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, o quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Das crianças pequeninas e das crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínios sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhes pusestes. Ovelhas e bois, e também todos os animais do campo. As aves do céu, os peixes do mares, e toda criatura que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse salmo recitado em Hebreus. Heródoto, deixa eu falar. Tá ligado? Oi? Tá ligado? Deixa eu ver. Tá ligado? Tá vendo? Tá. E o seu? Tá. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que sai andando e chorando, semeando, voltará com júbilo, trazendo seus feitos. Salmo 126. Salmo 146. Aleluia. Louva minha alma, Senhor. Louvarei o Senhor durante minha vida. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade.
quem faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Dois versículos, 2 bombons. Ah, é? É. Não. Toma. Jeremias 9, 23, 24. Eu posso olhar a Bíblia. Assim diz o Senhor, não se glorie, sabem, na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico em sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie nisso, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. 2 bombons. Outro, João 11, 35, e Jesus chorou. Bombons. Não merece bombom. 3 bombons. Querido, tomar o meu bombom? Sandro, você vai falar? Agora é você? Natan. Pode ir? Saiu agora, Natan. Ficou 6 dias. Pode ir? Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares, sobre as correntes estabeleceu. Quem há de subir ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção do Deus de sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Um bombonzinho, escreve. O seu bombonzinho. Tira aqui pra mim. Minutinho. Pode. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oi. Opa, medalha! O microfone? Já nem esqueci. Obrigada, é a minha cor preferida, laranja. Você não lisou o cabelo? Estava lá? Tudo bem, velho. É isso aí. Pessoal, melhor do que a gente citar qualquer versículo, eu vou dar um testemunho breve. Eu passei 10 anos sem ler a Bíblia. E mamãe morreu quando eu estava nos Estados Unidos. O que me sustentou em fé foi tudo que foi ministrado no meu coração quando eu era pequeno. Então, quando a Bíblia fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, né? Tudo aquilo que foi ministrado quando eu era pequeno, aflorou. Então, a semente mais forte que existe é a palavra de Deus. Não tem nada parecido com ela. Então, é por isso que Jesus, quando foi tentado, toda vez ele falava, está escrito, está escrito, está escrito. Então, em todos os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, aqueles 13, 14 dias de um deserto terrível, eu casei com um jugo desigual, então minha esposa não cria nas mesmas coisas que eu creio. Então, todo momento, Deus me lembrava de vários versículos, de várias questões que, espiritualmente falando, ele ministrava no meu coração através da Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia em português, eu viajei sem Bíblia. Eu não tive nenhum companheiro de nenhum dos irmãos, né? Lá eu estava fora do país, só com ela. Então, o fato disso, de decorar a palavra, é fundamental, porque naquele momento de angústia, você não precisa nem abrir a Bíblia, vem à sua cabeça. Então, isso é muito importante. Obrigado. Bom, eu vou fechar meu olho só para não me distrair, me distrai muito fácil. Mas eu vou recitar o trecho de Paulo mencionando a armadura de Deus. Então, Efésios 6, 10 a 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra este mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poderes resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os Muito bem. Não, Você consegue? não, é só testemunho, não é falando, tá gravando. Peraí. Não, eu não vou falar nada, tá, gente? Eu não vou falar coisa alguma. Mas isso aqueceu o meu coração de ver isso aqui. Seu testemunho me deixa muito impressionada, porque eu era jovem ainda, e não sei quem conhece o irmão Christian aqui,
o irmão Christian, se eu estiver errado, você me corrige, tá, Mário? Parece que ele teve um sonho em que ele via, assim, vários jovens recitando a palavra de Deus, livros, não sei. Eu não estava nessa conferência quando o irmão comentou isso, as minhas amigas mais próximas estavam, e eu cheguei lá e elas vieram assim. Aí eu falei, mas o que é isso? O irmão Cristian só distribuindo o livro para todo mundo aí, por causa do sonho que ele teve de vários jovens recitando É um desejo... tá, então me comenta. Aí, quando eu cheguei lá, eu não estava participando da conferência, eu já era casada, e eu fui lá um dia à noite, as meninas comentaram isso comigo, e eu fiquei assim, nossa, eu também quero. E aí a gente foi, conversou com o irmão Christian, ele falou, seu livro, 1 Coríntios. Aquilo foi um desafio para mim, sabe, irmãos? Porque eu pensava assim, nossa, às vezes tem dificuldade para decorar 3 versículos, vou decorar um livro inteiro. E não foi eu que escolhi, não, ele que escolheu. A Patrícia também decorou, a Inara também decorou. E eu lembro que nessa época eu trabalhava na loja de 2 irmãos que são conhecidos dos irmãos aqui, e eu ficava assim, eu levava a Bíblia e eu ficava o dia inteiro assim, então não aparecia cliente, aí eu... E quando não aparecia cliente, eu achava até bom, porque eu tinha mais tempo para ficar. E eu nunca acreditei que aquilo fosse possível, porque eu acho bonitinho demais ver as crianças recitando. Nunca acreditei que aquilo possível, mas assim, o livro inteiro. Aí chegou a conferência, que eu acho que foi em Mogi das Cruzes, e eu não sabia como é que ia ser lá, mas estava tudo aqui, né? Aí a gente ficava sabendo assim, na manhã lá do dia, a gente ficava sabendo o capítulo que ele dava. Então, eu estava com o livro todo na minha cabeça, aí eu fiquei sabendo que ia ser o capítulo, não me lembro mais, foi o 12, qualquer coisa assim. E foi muito precioso para mim, foi uma experiência assim, foi muito precioso de ver vários irmãos, teve gente que decorou o livro muito mais longo do que o meu, mas o que me, assim, que até hoje é super vivo no meu coração, que tem a ver com o testemunho dele ali, ó, que ele falou, é que hoje, ainda hoje, o livro, para mim, de 1 Coríntios, ele é vivo como se ele tivesse acabado de ser feito. Não sei se essa é a palavra exata. Em várias situações da minha vida, N situações, boas, ruins, difíceis, de júbilo, o livro de 1 Coríntios vem para mim assim, ó, eu ainda brinco com as meninas e falo assim, esse é o meu livro. E eu sei que assim outras irmãs falam isso também, sabe? Mas eu posso dizer para os irmãos assim, que essa palavra guardada aqui, ainda que seja assim para um pititinho igual a ele, essa palavra é viva, na hora certa, na vida da gente, dele, de quem falou assim, essa palavra o Senhor traz, aquela palavra assim, igual uma torrente. A palavra sai do papel e ela se transforma em vida, para você experimentar, viver aquilo que você está vivendo. Então, eu falo assim, toda vez que eu leio o livro de Coríntios, o livro de Coríntios, para mim, assim, mas assim, é muito precioso. É a palavra viva de Deus, que é viva, eficaz, mais poderosa do que tudo. Não, gente, não, eu não testemunho. Quando ele encorajou os irmãos, né, a memorizar, ele havia tentado isso em alguns países, nos Estados Unidos, hospitais também, e nunca conseguiu, de fato, isso. Tá bom. E, num determinado momento, aqui no Brasil, havia... Meu pai que registrava isso. Havia mais de 130 irmãos e irmãs com livros memorizados. Ou seja, você tinha o Novo Testamento, pelo menos o Novo Testamento, memorizado, sei lá, 4 vezes. Né? 4 vezes, ou seja, era possível, talvez, numa reunião dessa, você ter, né, 27 irmãos, né, que pudessem falar de qualquer ponto do Novo Testamento. Então, é uma coisa que ele nunca se esqueceu. E sempre que ele ia em algum lugar, ele falava assim, olha, de todos os lugares, nem imaginava, no Brasil, né, a gente tem essa fama de ser negligente, preguiçoso, mas foi aqui que, de fato, o Senhor obteve esse evento tão maravilhoso, né, de tantos jovens
E pessoas mais idosas também, né? Que memorizavam livros inteiros da Bíblia. E só concluindo aqui, quando houve aquele chamado Movimento dos Irmãos, lá no Reino Unido, naquela época era sabido que vários irmãos tinham livros inteiros do Antigo Testamento memorizados. Né? Então, realmente é isso. O fato da gente guardar a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e o Espírito Santo é capaz, como o irmão compartilhou, né, de, naquele momento preciso, ela vem à sua mente, o Senhor ganha uma palavra viva.